todo mundo tem que ir pra escola em algum momento da vida. A não ser se você tem alguma deficiência que não deixa você ir pra escola. E 99,9% das pessoas não gostava, obviamente. Mas tente ir, não fica burro, eu acho. E grande parte dessas pessoas não gostam de ir porque fazem parte da aniquilação social. Ou seja, só consegue ir pra escola pública. Escola municipal muito feia, é sério. Porque essas escolinhas tão feias, mano? Porque pegam as piores coisas pra pintar a parede, é foda. Porém, eu nunca estudei nessa daí. Eu sempre tive o privilégio, entre aspas, de estudar numa escola particular da mais alta elite. Só que não. Quando eu explico isso pra alguém, eu vejo que as pessoas acham que foi muito melhor. Nossa, meu sonho é estudar numa escola particular quando eu era criança. Daí eu teria o ensino de verdade. Então, eu nunca tive essa vontade. Já que desde o primeiro até o sexto, assim, eu estudei na mesma escola. E não foi muito bom, não. E era particular. E com certeza foi a pior escola que eu já estudei, até hoje. Ah, mas se ela é particular, ela é boa. Tu é só um playboy fudido. Quem me deve estudar numa dessa? Na minha escola pública eu fui alvejado 47 vezes. Nossa, parabéns. Tu se fudeu mais na vida que eu. Certeza que vai ter alguém que vai falar isso, mas vê o vídeo primeiro que você vai entender. Antes eu estudava numa escolinha enquanto eu era menor ainda. Aí eu fui pro primeiro e mudei de escola. Mas antes dessa aí, eu fui pra outra por 4 dias. Eu não sei porque eu saí, mas resumindo eu não tanquei porque eu entendo. É sério, eu não entendo isso até hoje, tem domínio na escola. Por que os pais fazem isso? Você odeia seu filho? Quando eu saí, eu mudei diretamente pra essa. Claramente teve uma queda de qualidade em comparação ao que eu tava. Não que eu ligasse muito, porque eu tinha 6 anos. Chegando, eu já vi que era bem menor. Na minha sala tinha, tipo, uma média de 11 alunos. Eu fiz uns amigos, entre aspas, lá. Mas não interessa pra esse vídeo, eu quero falar mal. Então, a professora, sério. Nessa escola eu notei um certo padrão. 90% das professoras eram velhas mal comidas horríveis. Professoras, diretoras, tudo nesse naipe. Em todos os anos eu estudei lá. Vamos falar da primeira. Eu não lembro o nome dela, amém. E nossa, o que elas faziam comigo? Simples, fazer eu chorar todo dia. Uns 4 anos assim. Nossa, por quê? Por causa da minha letra. Minha letra é muito feia até hoje. O que eu não entendo, eu entendo minha letra. As pessoas não entendem, eu não entendo a letra delas. É um paradoxo e foi em vão. Ela ficava gritando comigo. Ela mandava eu refazer o dever umas 10 vezes. Rasgava na minha cara. Ficava me zoando pelos alunos. E isso é do primeiro ano. Ainda tinha do segundo. Pior ainda. Tive ela de novo no 4º ano. Essa era a mesma coisa, só que pior. Teve vários dias que eu ficava trancado na sala. Sem poder ir pro banheiro. Sem poder ir pro intervalo. Ou até ir pra casa. Porque eu tinha de fazer o dever. Por alguma razão, ela jurava que eu só descia pra ficar passeando. Ela tava certa, eu queria fugir dessa desgraça. E lembra que elas ficavam me bulinando na frente dos outros alunos? Então meu nome é João. Só pra saber mesmo. E quando eu escrevia meu nome, eu sempre esqueci de botar o tio no meu nome. Ela notou isso e ela mesma foi lá e botou um apelido meu, João. E todo mundo começou a me chamar assim. E claro, ela não fazia só comigo. Tinha um outro menino e por algum motivo ele tinha barba. Com 9 anos, e ela 2 anos adiantado por uma razão. Ela também humilhava ele, ela era bem ruim na escola, a letra dele também era ruim. Então ela só faltava bater nele. Ela ficava falando como as outras escolas do bairro eram piores, que aqui era muito melhor. E por alguma razão, todo mundo gostava dela. Falavam que tinham saudades dela e tudo mais, quando a gente mudou de professor. E o pior, esse menino também, do bigode, sofreu igual eu. Essa arrombada fez uma cena no Estocolmo do moleque, enquanto eu falava que ia matar ela. Depois ela saiu da escola, e por fontes nem um pouquinho confiáveis, que dizem que ela foi pro Piauí, topou um dedo com tanta força em um carro que teve que amputar ele. Trágico, Mas eu não vou mentir. Enquanto eu tava na sala e ouvi isso, eu gritei bem feito. A escolinha do infantil até o 9º ano. Mas a escola, com razão, foi se deteriorando financeiramente. Então o último ano ficou com o 6º ano. E esse 3º andar, eu acabei nunca subindo. Eu tinha muito medo porque era escada. Ela meio rolando assim, perfeita pra causar acidentes. Um dia eu mandava eu subir pra entregar um papel pra não sei quem, mas eu fraquejei e nem fui. Então eu fico pensando até hoje, o que diabo tinha lá? 10 mil likes eu vou lá. Tinha uns computadores lá e aula de informática. Eram todos de TV, tubão, Windows XP, um pouquinho atrasado para 2016, mas o pior mesmo também era a professora, e claramente não queria muito dar aula, ou viver no geral. Ela ficava sempre faltando, era pra ter aula com ela toda quarta-feira, mas na prática só tinha uma vez por mês, basicamente. E ela não sabia nada de computador. Eu sabia mais que ela com 10 anos. E ela também era tia da cantina. E tinha dia que ela só chegava no meio do intervalo, e aí a gente passava fome. Só tinha comida comprada mesmo. Eu lembro que quando eu fui pra pública eu fiquei surpreso que tinha comida de graça. Indo pra frente, pensando todo mundo tá vendo esse vídeo, eu era meio estranho. Eu tenho um amigo até hoje chamado Vinícius, mas não importa ele. O que importa mesmo é que eu moro no Ceará. E qual a raça predominante aqui? Parto, certo?
Então, quando eu era criança, até os 8 anos, eu nunca tinha visto uma pessoa loira na minha vida. O Vinícius era assim quando eu era criança e eu achava muito estranho. Logo, assim, ele se destacava. Eu conheci ele no 3º ano, então no 4º ano ele foi pra manhã. Mas eu percebi que ele tava no 3º ano ainda. Daí eu pensei, nossa, ele repetiu. Então fui falar com ele. Loirinho, branco, privilegiado, devia ser ele. Mas ele tava se fazendo, falando que o nome dele era Heitor. Então, eu tava bem acostumado nas pessoas mentirem na minha cara pra se desvencilhar de mim. Então eu não acreditei. Por umas semanas. Sim, eu fiquei enchendo o saco dele por algumas semanas, falando que ele era o Vinícius, pra ele parar de mentir. Mas ele não tava mentindo, era outra pessoa. Até que aquele menino do bigode foi falar comigo. Então, esse não é o Vinícius. Daí chega o 5º ano, pior ano da minha vida dessa escola. Eu tinha 0 amigos, só alguns semi-amigos. Porque fica a dica aí. Porque quando você fala com algum amigo, eles têm 50% de chance de não responder, de fingir que você não existe. Isso não é amizade, é xidrinho. Tinha um menino mudo que não era mudo na minha sala. Ele só não falava nada a aula inteira. Eu não sei o que ele tinha. Daí eu era meio ruim também, eu não era santo não. E eu ficava zoando ele, entre aspas. Tinha uma novela na época conhecida como Salve Jorge, e na abertura falava Salve Jorge, e eu ficava falando isso umas 6 vezes por dia, toda vez que alguém falava o nome desse menino em voz alta, porque o nome do menino era Salve. Até que um dia eu parei porque a professora reclamou comigo, porque tinha 2 bullies, que eram 2 moleques gigantes. E eu odeio pessoas altas. É sério, em uma batalha entre eu de hoje e esse moleque com 11 anos, eu ganho, porque eu tenho uma faca, mas eles eram gigantes, dava medo. Tinha o Miguel e o Vitor. Esse já tinha probleminha de verdade, já falo mais dele. Toda vez que eu falava em voz alta, eles ficavam me interrompendo. Pra dar contexto, era 5º ano. Sem nem falar nada, né? A razão biológica é que ainda não aprenderam a fazer aquilo com as mãos. De forma. E isso eu só tô falando do Miguel. O Vitor, então, um dia eu disse uma piada muito legal, que eu não lembro, porque senão vocês estariam morrendo de rir agora. Eu acho que o Vitor não gostou muito, porque do nada ele me agarrou, prendeu meus braços e foi lentamente tirando minha calça, minha cueca com tudo. E eu era tão mal amado que ninguém fez nada. E quando ele ia mostrando tudo, a professora chegou, viu essa cena e mandou a gente pra diretoria. Nós dois. Ele me deixou lá na sala, só, com ele. Eu tava com tanto medo que eu me desculpei dele. Ficou aparecendo essa imagem na tela. E sabe o que aconteceu com ele? Nada. E sabe por que isso acontece? Porque como uma professora vai ter culhão pra falar a verdade nessas situações? Então, o seu filho é 100% culpado e o outro fez nada. Sempre vão tentar dividir a culpa pra não sofrer com a mãe, que tá pagando ainda, e por ela tá pagando, isso não devia estar acontecendo, nem de graça devia estar acontecendo, na verdade. Ainda mais quando o filho mente pra mãe. Ai, eu só tava brincando, ele que começou, foi sem querer, ele é doido. Ai, filho, então foi assim. Ai, te amo, mamãezinha. Tu beija o tamanho na boca. E aí, esse é o final do vídeo, acabou. Dá like, demorou muito tempo pra fazer esse vídeo. E eu teria falar também que não é porque eu tava nessa escola que a minha mãe era o problema, coisa do tipo. Minha mãe me escutava e falava toda hora, reclamava todo dia basicamente. E não dava pra ela me trocar de escola, ela ia lá reclamar, mas não dava em nada, porque a escola era ruim. Então, no fim, não é culpa de ninguém não, não tinha muita opção onde eu moro aqui. Ainda não tem até hoje. E também eu deixei no início, tipo, uma ideia, uma escola pública ou uma escola particular, qual que é melhor? Obviamente particular é melhor, sabe, ciência. É só fazer qualquer média no mundo, tu vai ver que essa é a verdade. Então é mais pra deixar uma discussãozinha legal. Bom, não vamos brigar por causa disso não. Eu já acho chato fazer power scale em One Piece, mano, imagina de sofrimento.